Olá, tudo bem? Sou o professor Zanin. Bem-vindo ao canal Pensar Direito. Vamos dar início à nossa aula de número 5. Hoje vamos dar início a um dos conteúdos mais desafiadores do projeto de pesquisa, o referencial teórico e a metodologia. Para isso, dividiremos o conteúdo em 3 partes. Primeiro, na aula 5, veremos teorias epistemológicas e teorias filosóficas. Segundo, na aula 6, veremos teorias científicas, pedagógicas e métodos científicos. E terceiro, na aula 7, veremos os tipos de pesquisa e técnicas ou instrumentos de pesquisa. Dessa forma, acredito que a aprendizagem fica mais fácil. Então, nossa aula de hoje será dividida em 5 partes: revisão, teorias epistemológicas, relação entre filosofia e ciências, teorias filosóficas e quadro de referência. Então, vamos começar. Parte 1. Revisão. Na aula 1, vimos plano de ensino, pesquisa, as fases da pesquisa, conhecimento, níveis do conhecimento, estrutura das ciências, dinâmica da pesquisa, academia e formação humana, bem como o trabalho 1. Na aula 2, vimos os 4 passos do TCC: tema, delimitação e justificativa, bem como o trabalho 2. Na aula 3, vimos o problema e as hipóteses, o exemplo da pandemia e o trabalho 3. Na aula 4, vimos o sumário ou esquema provisório, objetivo geral, objetivos específicos e trabalho 4. Se você perdeu alguma dessas aulas ou não fez algum dos trabalhos, ainda dá tempo. É só você olhar os links aqui na descrição. Parte 2. Teorias epistemológicas. A epistemologia é uma área da filosofia que estuda o conhecimento, a nossa capacidade humana de conhecer o mundo. A etimologia da palavra epistemologia significa teoria ou estudo do conhecimento. A epistemologia também pode ser chamada de teoria do conhecimento ou de gnoseologia. Portanto, a epistemologia estuda o conhecimento, as ciências e seus métodos científicos. As 2 principais teorias epistemológicas são o racionalismo e o empirismo. O racionalismo dá ênfase à razão, às ideias, ao aspecto interno, subjetivo do conhecimento. Já o empirismo, ao contrário, dá ênfase à empiria, à experiência, aos sentidos, ou seja, ao aspecto externo, objetivo do conhecimento. Parte 3. Filosofia e ciências. Na própria definição de epistemologia, já está pressuposta uma diferenciação entre a filosofia e as ciências. Enquanto a filosofia se preocupa em questionar as condições fundamentais que tornam possível o conhecimento, as ciências, por outro lado, estão mais interessadas em conhecer e encontrar respostas sobre a natureza e a sociedade, sem se preocupar com perguntas fundamentais. Está aí a grande diferença. A filosofia questiona as respostas e as ciências respondem às perguntas. No entanto, podemos afirmar que toda teoria científica e todo método científico tem pressupostos e fundamentos filosóficos, ou mais especificamente, epistemológicos. Parte 4. Teorias filosóficas. As principais teorias filosóficas são o evolucionismo, de Darwin, o positivismo, de Comte, o marxismo, de Marx, a fenomenologia, de Russell, a hermenêutica, de Heidegger e de Gadamer, o pragmatismo, de William James, o funcionalismo, de Malinowski e de Durkheim, o estruturalismo, de Lévi-Strauss, Lacan e Foucault, e entre outras. Infelizmente, eu não poderei aprofundar cada uma dessas teorias filosóficas, mas deixo algumas dicas de obras para aprofundamento. Primeiro, O Mundo de Sofia, um clássico romance de introdução à filosofia. Segundo, livros de metodologia científica, especialmente o de Antônio Joaquim Severino ou o livro da Marconi e da Lakatos. E terceiro, 3, os livros de introdução à filosofia,
O da Marilena Chauí, Convite à Filosofia, já é também um clássico brasileiro. Deixarei as referências completas dessas obras aqui na descrição do vídeo. Parte 5, quadro de referência. O quadro de referência nada mais é do que o conjunto de decisões que você vai tomar sobre seu trabalho em relação a epistemologia, teoria filosófica, teoria científica, método, tipo e técnica de pesquisa. Todas essas decisões devem ser coerentes e compatíveis entre si. É essa coerência e compatibilidade que se chama quadro de referência. Você não pode, por exemplo, escolher uma teoria epistemológica idealista, por um lado, e posteriormente um método empírico. Mas não se preocupe, vamos ver isso com mais calma e mais detalhadamente nos próximos vídeos. Então, se você ficou até aqui, obrigado por nos acompanhar. Não esquece dos 4 Cs. Curte, compartilha, comenta e cola no canal fazendo sua inscrição no botão vermelho aqui abaixo. Abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos sempre. Tchau, tchau.